permaneça em nossos corações. Nós faremos um pedido especial para vocês, para colocarem o celular no modo silencioso. Por favor, aqueles que tiverem de posse do celular, por favor, coloquem no modo silencioso. E para darmos início à nossa reunião da noite de hoje, agradecemos pela assistência da espiritualidade superior que se faz presente. Pedimos a permissão para darmos início e convidamos a Carla Coimbra para fazer a leitura da mensagem psicofonada na nossa casa através das reuniões mediúnicas. Carla, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja com todos nós. A paz com o inimigo. Uma água cristalina que sacia a sede daquele que caminha tortuosamente, sem saber que a fonte da vida, a alegria do amor, está no próximo. Está naquele mensageiro divino que às vezes faz romper em nós a ferida do ódio, da raiva incontrolada. Esse mensageiro, que poderíamos dizer indesejável, está nos planos, está nos melhores planos de Deus para nós, para que nós possamos aprender a singela lição de amar. A mais simples lição, aquela que todos nós decoramos, que todos nós genuinamente trazemos conosco. Mas, um dia, uma folha cai em nossos pés e queremos saber de onde veio. Queremos proibir a árvore de seguir o seu curso, que as suas folhas passem pelas quedas, que são necessárias para mais tarde a flor e o fruto venham. Assim, são algumas pessoas, alguns irmãos, alguns amigos, alguns queridos que um dia nós temos a infeliz ideia de tentar mudar o seu curso, de tentar fazer com que cumpra a vossa vontade ao invés da dele. E aí, o desentendimento, a amargura, aquele que era querido passa a ser odiado. Olha como nós tantas vezes provocamos o fruto amargo. Como nós não sabemos cuidar das raízes e por isso nos abalamos. Nos abalamos e deixamos que a erva daninha do orgulho e da vaidade nos feche os olhos, nos impeça de compreender o desejo e a vontade do nosso irmão, que tantas vezes é diferente da nossa. Todas essas situações são as nossas incompreensões afloradas, que provocam tanto mal ao mundo, principalmente a si mesmo. Deixe que as folhas caiam, que o vosso irmão caminhe na estrada que deseja. Não queira mudar os ventos, mude de direção, mude a si mesmo. Não espere a mudança acontecer no outro, enquanto ela é necessária em nós mesmos. Não façamos isso. Pequeninas coisas, como uma simples folha que cai ao chão, podem provocar imensos terremotos. Terremotos sentimentais, terremotos emocionais. E tudo desanda. Desviemos deste caminho torto, deste caminho tão triste, porque o caminho da luz se faz com a união, não uma união de fazer estar ao lado, mas a união do desejo de se encontrar num destino mais feliz. Fiquem em paz, se amem. Deus, nosso Pai, nos ama infinitamente. Que assim seja. Para a prece inicial, nós convidamos a Joana.
Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos aqui reunidos, agradecendo por mais um dia de existência, por mais um dia de trabalho, por estarmos aqui para receber os ensinamentos do nosso Mestre. Que nosso Pai Maior abençoe a nossa casa, todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, todos que aqui se encontram, que as nossas orações possam se estender aos nossos familiares, aos amigos que aqui não puderam estar, que Jesus esteja sempre a iluminar o nosso caminho, a nos conduzir na prática do amor ao próximo, da caridade. E, mais uma vez, nós rogamos também pela nossa irmã que irá fazer a palestra, nos trazendo esta mensagem de amor. E nós damos por aberto, agradecendo mais uma vez, que assim seja. Damos as boas-vindas também aos nossos irmãos conectados através do canal do YouTube. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, estamos passando para o tema do estudo da noite. O tema é: a simplicidade é divina. E quem vai nos ajudar no entendimento desse tema é a palestrante querida da nossa casa, Joelma Tanus. Joelma, que Jesus te abençoe. Você prefere isso ou isso? Então, já está funcionando. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Que a gente possa, então, nesses momentos em que estaremos aqui juntos, refletir sobre esse tema da noite. A gente estava aqui, brincando um pouco antes, que é sempre com emoção, É assim, mais interessante que quando a gente tem emoção. Até por volta de meio-dia não tinha certeza se seria possível estar aqui. Aquelas coisas de tosse, resfriado e tudo mais que a gente precisa fazer, aquele teste básico do Covid, e até que chega o negativo, a vida fica em suspenso ali, Então tem essa emoção. Deu tudo certo, negativo. Todos os cuidados para segurar a tosse, conter a tosse, mas pode ser que em algum momento ela apareça, mas não precisa desesperar, entrar em pânico, que deu negativo. Então agora a gente já, com essa abertura, com essas brincadeiras, para que a gente torne esse momento também mais leve, a gente pode começar a refletir sobre esse tema, sobre a simplicidade. É interessante quando a gente vai falando ali sobre a simplicidade, porque por vezes a gente pode confundir ou entender que a simplicidade se refere ou é também humildade. E aí, será que a gente pode ter esse entendimento de tratar como sinônimo, humildade, simplicidade? Haveria alguma particularidade na simplicidade que pode nos ajudar, que pode nos facilitar na nossa trajetória? E a gente vai perceber que sim, que se a gente observar, a gente vai entendendo que, na verdade, a simplicidade é onde mora a felicidade, mas pode ser também para nós, aí um local de paz, também um local de tranquilidade, mesmo que a gente esteja encarnado em um mundo de expiação e provas, expiações e provas. E para a gente começar a nossa reflexão, nós vamos ali fazer uma referência ao que Kardec coloca no 8º capítulo do Evangelho, quando ele comenta a bem-aventurança trazida por Cristo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E ali ele vai trazer que a pureza de coração, a humildade e a simplicidade são inseparáveis. Então a simplicidade não se trata e não é a humildade. A gente vai perceber que há uma proximidade muito grande, são virtudes irmãs, mas não se trata da mesma questão. Mas perceberemos também que essa simplicidade é extremamente necessária para quê?
para que a gente alcance a pureza de coração. E aqui a gente traz a imagem de uma criança se divertindo em algo que é extremamente simples, que é a mesma imagem também que Jesus utiliza para falar sobre a questão dessa pureza de coração, né? A passagem, né, ali de Jesus, que ele vai trazendo, né, da necessidade de se assemelhar àquelas crianças para que pudesse adentrar no reino dos céus, e todo aquele entendimento, muitas vezes, não entendendo a criança como um espírito puro, porque a gente sabe, né, que não é essa a conotação. A gente sabe que uma criança ali é um espírito que tem toda, né, uma bagagem, tem toda uma trajetória, imperfeições a serem corrigidas, tendências, né, ali também a serem trabalhadas, mas nessa imagem, né, de encantamento, na imagem que a gente pode levar também aqui para o nosso tema, que é de ver a beleza naquilo que é simples, de perceber a grandiosidade naquilo que é simples. E a imagem da criança também traz isso. Quantas vezes aqueles que são pais, tios, padrinhos, avós, né, compraram um brinquedo extremamente caro, elaborado, e a criança foi brincar com o quê? Com os potinhos, com as panelas que estavam lá no armário da cozinha. Quantas vezes, né, pensou-se que aquele brinquedo, aquela atividade que, né, exigiu tamanho esforço dos pais, às vezes até um investimento financeiro mais alto, e a criança não conseguiu sorrir ou se divertir tanto quanto ela se diverte quando está correndo, brincando na chuva ou pulando ali nas pocinhas d'água que a chuva deixou. Então a simplicidade tem essa relação com perceber a grandiosidade em tudo aquilo que a vida nos apresenta, em ter também esse olhar para a vida, em ter esse olhar para as situações que nos visitam. E na questão 673 do Livro dos Espíritos, ali quando vai se tratando, né, das formas de se homenagear a Deus, e se questiona sobre os sacrifícios, que no passado era algo muito comum, ali um sacrifício, né, entendido como uma forma de homenagear a Deus, é feita, né, essa pergunta, mas qual seria então uma das melhores maneiras, né, de se homenagear a Deus? E aqueles, né, que são mais inspirados, digamos, na hora de fazer a interpretação, na leitura da resposta que os Espíritos trazem, eles vão trazer assim para nós, não, Deus ama a simplicidade. Se a gente for buscar Deus ama a simplicidade, não vai estar escrito lá na resposta. Mas o que está lá na resposta que os Espíritos trouxeram? Né? Como é que Deus percebe ali a simplicidade? Como algo que é muito valioso. Porque a melhor maneira que nós temos, né, se nós queremos ali adorar e homenagear a Deus, é por meio da simplicidade. Porque Deus vai observar muito mais aquilo que está no fundo do coração, do sentimento, do que ali a forma. Esse é um ponto interessante, importante. E nós já tínhamos esse entendimento com Jesus. Se a gente for olhar o 6º capítulo do Evangelho de Marcos, de Mateus, e no 11º capítulo do Evangelho de Marcos, a gente vai perceber essa recomendação que Jesus nos faz. Qual que é, né, a melhor maneira de orar, de buscar a conexão com Deus? Entrar então ali nos aposentos, né, nessa reserva, nessa introspecção, e em segredo orar ao Pai. Em segredo, sem rituais, sem oferendas, sem gesticulação, sem demonstração desnecessária, mas de uma maneira muito simples, por meio do sentimento, entrar então em contato com o Pai, que o Pai conhece todas as nossas necessidades. Olha que interessante. Então a gente vai aqui nos lembrando de Jesus também. E algo que às vezes fica, né, um tanto quanto surpreendente. Para Agostinho de Hipona, ele vai afirmar isso no livro De Trinitate, que Deus é simples. Aí a gente leva um susto, né? Como assim Deus é simples, né? Nosso Criador do universo, com tanta diversidade, com tanta beleza, quando a gente vai conhecendo as leis que regem o universo e as nossas relações, as leis morais que compõem a lei divina, nós nos surpreendemos, porque é uma beleza, é um encadeamento, é uma perfeição, é uma grandiosidade, que como assim alguém pode dizer que Deus é simples? Parece até algo ofensivo.
Mas se a gente volta um pouquinho mais e vamos lá em Aristóteles, entender o que Aristóteles entendia e compreendia por ser simples, vai fazer mais sentido para nós, né? Então, o que Aristóteles compreendia com ser simples? Simples é aquilo que não pode ser entendido de mais de uma forma. Simples é aquilo que é desta forma hoje e será depois. O simples não é algo agora e depois ele vai mudar. Então, Aristóteles, ele liga o conceito de ser simples, de simplicidade, à imutabilidade. E aí a gente vai falando, faz sentido então agora entender Deus como sendo simples, nesse aspecto da imutabilidade. E aí nós vamos recorrer, né, ali a Paulo, na segunda carta aos Timóteos ali, né? O que nós vamos encontrar lá? Nós vamos encontrar então que se nós formos infiéis, Deus permanecerá fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. O que essa passagem vem nos trazer? Dessa imutabilidade de Deus. Não importa o nosso comportamento, não importa como a gente haja, Deus permanecerá nos amando. Não importa se façamos dessa ou daquela maneira. É aqui então que está a simplicidade de Deus, em sua imutabilidade. E também naquilo que Ele, né, espera que façamos para nos conectar, para nos ligar a Ele. Aí agora faz mais sentido. E a gente vai perceber que tudo aquilo que é grandioso, tudo aquilo que é grande é também simples. E fazendo uma busca ali, a gente vai encontrar uma frase, uma expressão que a gente não pode considerar sendo da codificação, nem podemos, né, considerar sendo ali um espírito superior, mas o pensamento dele traduz muito bem. É o espírito de Filipert que vai trazer que o que há de divino em nós é de uma simplicidade extrema, porque tudo que é grande é simples. É o pensamento ali de um espírito traduzido, né, trazido na Revista Espírita, mas que a gente pode entender e compreender depois na codificação essa correspondência. E nós vamos então agora observar o nosso maior exemplo, nós vamos observar Jesus. Tudo que é grande é simples. Qual foi a figura mais grandiosa e que já promoveu o maior impacto na Terra? Que dividiu em antes e depois dele? Jesus. E Jesus era de uma simplicidade absoluta. A gente pode começar falando da maneira como ele encarnou aqui na Terra. Uma manjedoura singela, simples, o recebeu, o acolheu. Cristo não exigiu condições materiais, não. Uma manjedoura singela o acolheu. Na sua desencarnação, no seu retorno ao plano espiritual, também a sua morte, também ali, cercada por muita dor, injustiça, mas de uma simplicidade. E se a gente observar como é que Cristo, ele se relacionava com as pessoas, ele se relacionava com essas pessoas conhecedor de todo o universo, portador das verdades divinas, ele falava com simplicidade. Ele falava e estava ao lado das pessoas de maneira simples, de maneira a não ofuscar ninguém com o que ele era, com o conhecimento, com a virtude que ele possuía. Então era agradável estar ali ao lado de Jesus, porque Jesus era simples. Jesus trazia ali o essencial para nós, da forma mais pura e também da maneira mais essencial, nem mais nem menos, sob medida, o que era necessário. Ele falava com os doutores da lei, com os fariseus, na mesma simplicidade com que ele falava com os iletrados, com os analfabetos, com os que não tinham conhecimento. Ele era firme quando necessário, mas ele era firme também de maneira simples, na simplicidade. Passava os ensinamentos de que forma? Da maneira mais simples, recorrendo à natureza, porque era o que todo mundo conhecia. Então ele falava do grão de mostarda, ali o menor grão que dá depois uma grande árvore, falou do óvulo da viúva,
falou, né, e nos trouxe a parábola do semeador de maneira muito simples, traduzindo e trazendo toda essa simplicidade. E quando nós vamos observando também o nosso codificador Allan Kardec, ao codificar a doutrina, Kardec também é muito simples. Tanto que, como é que chama ali, né, aquela primeira obra? O Livro dos Espíritos. Queremos nome mais simples? O Livro dos Espíritos, eles que ditaram ali aqueles conhecimentos. Qual que era o primeiro nome que Kardec pensou para o Evangelho segundo o Espiritismo? Imitação do Evangelho. Por quê? Né? Ele entendia que era assim, era trazer o Evangelho ali à luz do Espiritismo, da doutrina espírita, mas com esse título simples, até que o editor sugere, não, vamos mudar esse título, né, para algo que traduza melhor essa obra. E aí tivemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas na fala, nas colocações, toda uma simplicidade, no modo de viver e no exemplo que Jesus nos deixou, simplicidade. No modo de ser, de conduzir, de Allan Kardec também, toda uma simplicidade. Então a gente vai entendendo que verdadeiramente tudo que é grande, ou todo aquele que é grande, ele é verdadeiramente simples. Mas aí a gente faz uma pausa e questiona. Mas o simples já não vem de fábrica? Nós não somos criados simples e ignorantes? Não é assim que nós aprendemos? Então será que essa simplicidade já vem de fábrica? Aqui a gente vai entender de uma outra maneira, porque aqui nós estamos falando da simplicidade como uma virtude, aquela virtude inseparável da humildade e da pureza de coração. Então o nosso simples, né, de fábrica ali da nossa criação, se refere a não termos ainda conhecimento, não termos ainda virtudes desenvolvidas, mas termos em toda ali como uma semente, todo o potencial para fazer desabrochar e que a gente atinja então um dia a potência máxima de todas as virtudes. Então, não é a mesma simplicidade que nós estamos aqui falando, que nós vamos trabalhar essa noite. E agora vamos para essa simplicidade como virtude. Leonardo da Vinci, ele tem essa frase atribuída a ele, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Outro paradoxo, não é? A gente fala, gente, mas como assim a simplicidade, o último grau de sofisticação? Na simplicidade, nada passa, nada falta. Na simplicidade, nós vamos encontrar ali aquilo que é essencial, nem mais, nem menos. Na simplicidade, nós encontramos exatamente o que é necessário. E aqui nós vamos percebendo a simplicidade como uma virtude no aspecto em que ela é a ausência de complicação. É a ausência de complicação, é a ausência de conflitos, é a ausência aqui de tormentos, de todo e qualquer tormento voluntário que a gente possa criar. Porque quando nós deixamos ou nos afastamos da simplicidade, o que vai acontecer é que nós vamos passar a cultivar em nós tudo aquilo que traz angústia, tudo aquilo que traz inquietação, tudo aquilo que traz tensão. Quando a gente se afasta da simplicidade, é nessa direção que nós caminhamos. Na direção do medo, da angústia, da inquietação e muitas vezes até do desespero. E aí nós vamos lembrar, né, de aquela passagem tão conhecida que fica lá no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, o item 23, que fala desses tormentos voluntários. Quantos tormentos às vezes nós não criamos porque a gente complica as coisas? Porque a gente começa ali a colocar condições e situações e isso vai gerando em nós um estado extremamente ou ansioso ou depressivo e vamos então nos afastando dessa simplicidade que nós podemos ter. Quando a gente olha para a simplicidade, é importante a gente fazer aqui uma diferença, porque às vezes a gente fala em simplicidade, a gente começa a pensar naquelas pessoas que se vestem de maneira muito simples, sem nenhum adereço.
Ou a gente começa a pensar naqueles lares onde a escassez material e financeira reina. E aí a gente precisa ter um cuidado, porque isso não significa simplicidade. Nós podemos ter uma pessoa que se veste de forma muito simples, mas que não é simples. Nós podemos, ao contrário, ter alguém que é muito abastado, seja financeiramente, seja de conhecimento, seja de competência profissional, e que é extremamente simples. Porque aqui a simplicidade não está naquilo que é externo. A simplicidade está numa característica, numa postura, num modo e num jeito de ser. Então é simples aquele que não fala sobre o que não conhece. Aquele que já desenvolveu a simplicidade, ele não vai falar sobre tudo. Ele vai falar sobre o que ele conhece. Ele vai admitir que ele é capaz, sim, de cometer equívocos. Ele vai se encantar com as coisas pequenas da vida. Ele não vai criar condições para ser feliz. Ele não vai também criar ilusões ou necessidades que são fictícias. Ele vai viver de acordo com a realidade. Ele vai se emocionar quando algo, mesmo que pequeno, mesmo que simples, o emocione, ele vai entrar em contato com essa emoção. Se o coração em algum momento demandar, vai rolar uma lágrima ali pelos olhos daquele que desenvolveu a simplicidade. Porque ele é sincero. É uma outra característica. Quem desenvolveu a simplicidade será sincero, será franco. Não vai ficar dando voltas, né? Então, se às vezes nós percebemos aquele comportamento da pessoa que chega com uma segunda intenção, que não fala diretamente o que quer, mas vai dando voltas, nós podemos ter certeza que a simplicidade aí não foi desenvolvida, ou a simplicidade aí não foi desenvolvida em nós. Porque quem é simples, ele vai direto ao ponto. Ele usa uma linguagem direta, ele não usa artifícios, não usa subterfúgios. Ele trabalha de maneira e fala de forma coerente. Fala com simplicidade, fala com verdade, mesmo que fale pouco, porque vai falar apenas daquilo que conhece, vai falar apenas daquilo que tem domínio. Então, quando a gente vai percebendo a simplicidade como essa ausência de complicação, nós vamos entendendo por quê, que é aí que mora a felicidade. Porque às vezes, o que dificulta sermos felizes tanto quanto é possível aqui na Terra é um mundo de expiação e provas. Nós criamos muitas condições, não é? Não, mas para ser feliz eu preciso disso, eu vou ser feliz depois daquilo, eu vou ser feliz quando isso acontecer. E a gente vai colocando uma série de condições que apenas complica. E aí a gente se afasta da simplicidade e naturalmente da paz, da tranquilidade e também da felicidade. Nessas condições que nós vamos colocando. E se a gente coloca muita condição, fica difícil ser feliz, fica difícil ter paz, fica difícil ter tranquilidade. Então é por isso que mais uma vez a gente volta lá nos famosos tormentos voluntários do capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo. Como que o vaidoso ele vai ser feliz? Como que o vaidoso vai ser simples? Porque ele cria uma condição. Qual é a condição criada por nós vaidosos? Que o outro reconheça o quão espetacular eu sou. Que o outro reconheça o quão maravilhosa eu sou. Nós criamos condições. Qual é a condição que nós, orgulhosos, criamos? Que nós temos que ser superiores ao outro. E se o outro não corresponde a isso, aí está o problema. Qual é a condição que nós, ciumentos, colocamos? Que o outro só pode se relacionar comigo. Quando nós falamos, ali de uma relação monogâmica, está tudo certo, faz parte do combinado. A questão é quando isso vai para o trabalho. E de repente a gente se sente enciumado do colega que se destacou,
Quando isso vai para as amizades, a gente começa a ficar enciumado, né, do amigo, da amiga, e começa a exigir exclusividade. É aí que mora essa situação. É aí que a gente perde a simplicidade, porque nós ficamos ali nessa criação de condições, nessa criação de complicações. Então, a melhor maneira para que a gente defina a simplicidade é a ausência da complicação, a ausência ali, né, dessas condições desnecessárias que geram sofrimento, que geram angústia, que gera tormento, que gera dor. E nós não precisamos conviver com isso. Mas, a esse momento, nós já estamos nos questionando como é que nós complicamos, né? Porque... Acabei de perder minha garrafa de água aqui, gente. Só um minuto. Vou contar como que eu perdi a garrafa de água. Eu desci com a garrafa e deixei ela lá. Né? Então a gente percebe uma questão de memória também. Mas como é que a gente complica? Essa imagem é uma homenagem, né, às nossas irmãs e irmãos que nós conhecemos aqui na casa, que tem uma paixão pelos gatinhos. Né, pelos pets também, né, que a gente representou nos gatinhos. Mas como é que a gente vai misturando tanto novelo, tanto fio e gerando muitas vezes, né, tantas complicações? Tem uma lista, né, eu vou lá para não me esquecer, porque são situações bem interessantes. Então, a primeira questão que a gente às vezes já começa complicando tudo e criando essas condições é que a gente quer ser feliz, não quer? Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Todo mundo quer, né? Mas agora vamos lá, não precisa, né, falar. A gente quer ser feliz e ter razão. Não é? Não, eu quero ser feliz e ter razão. Eu quero ser feliz e quero que o outro faça o que eu espero. Eu quero ser feliz e... Aí cada um de nós vai, né, complementando. Não, porque eu quero ser feliz, eu quero ser magra. Não, porque eu quero ser feliz e quero ter isso. Não, porque eu quero ser feliz e quero ter paciência. Eu quero isso e... Gente, é aqui que complicou tudo. Porque vamos lembrar, o que é simples? É o oposto do composto. Quando a gente fala, eu quero ser feliz e ter razão, ser feliz e que o outro faça o que eu espero, a gente já fez uma combinação, já deixou de ser simples. Nós já colocamos uma condição, já criamos uma complicação desnecessária. Porque não tem como. Então vamos pensar, quais são as condições que a gente utiliza e complica e não consegue atingir a felicidade, porque colocou muita condição. Outra situação também que a gente, né, acaba criando e afastando da simplicidade. Eu não quero guardar mágoa, a gente aprendeu, né? Que não faz bem guardar mágoa e tudo mais, né? Fala, eu não quero guardar mágoa, eu não quero guardar ressentimento, né? Eu quero perdoar. Aí tá lindo, né? Mas o outro tem que me pedir desculpa. De preferência... né? Colocar um outdoor, né? Ou em praça pública. E pedir desculpa, falar que errou e me prometer que... Parou. Criou uma complicação. Porque o que é o perdão? O perdão é uma escolha voluntária. E o que Jesus nos ensinou quando ele falou lá, perdoar 70 vezes, 7 vezes? Aí fala, perdão incondicional. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Sim, mas incondicional significa também sem criar condições. Para perdoar, a gente não precisa que o outro nada. A gente só precisa escolher. A gente precisa escolher perdoar, fazer muita prece, né, porque às vezes vai precisar, muita oração, né? Refletir muito sobre nós, um processo profundo de autoconhecimento, por que aquilo me ofendeu, que imperfeição que há em mim, que o outro tocou e eu preciso cuidar, e às vezes dar um tempo para que esse perdão aconteça, mas um tempo ativo, é aquele tempo de acreditar que eu vou conseguir perdoar. Hoje eu não consigo,
Hoje está difícil. Hoje eu evito contato com a pessoa. Mas eu vou continuar persistentemente trabalhando, orando por mim, por essa pessoa, fazendo bem. E todas as vezes que eu fizer o bem, eu vou pensar em mim, vou pensar nessa pessoa. E eu vou persistir. Mas, definitivamente, não é uma condição para o perdão, nenhum movimento que venha daquele que nos ofendeu. É só uma escolha, uma persistência nossa. Outro jeito da gente complicar, né? Não precisa levantar a mão, mas às vezes a gente acha que a gente faz leitura de mente. Leitura de mente é uma distorção de pensamento catalogada, né, e trabalhada por psicólogos e psiquiatras. Porque a gente parte do princípio de uma ilusão que a gente sabe o que o outro está pensando a nosso respeito. Sem nenhuma evidência ou sem nenhum fato concreto, a gente olha para o outro e fala: eu sei que o Francisco está pensando isso de mim. E aí, o que isso, né, acontece? Se a gente acha que o outro está pensando uma coisa boa de nós, a gente vai começar a ficar muito mais feliz, não é? Vai chegar, cumprimentar o Francisco, né, naquela alegria. A amizade vai fortalecer. Mas se a gente pensa que o outro não está pensando coisa boa de nós, e geralmente na leitura de mente é isso que acontece, a gente atribui ao outro uma avaliação pejorativa de nós, o que vai acontecer? A gente deixa de conversar, a gente deixa às vezes de cumprimentar, e a outra pessoa nem sabe o que está acontecendo. Ela nem imagina. E aí, por que a gente se afasta? Porque a gente deduz muito mais do que conversa. Se a gente não conversa, não pergunta, não fala com o outro, a gente passa a deduzir. Não, aquele dia a Vanessa não me cumprimentou. Se ela não me cumprimentou aquele dia é porque ela não gosta de mim. Mas o que eu fiz para ela não gostar de mim? E aí vai. A gente se fecha. A gente fica num sistema fechado dentro da nossa cabeça. E a gente não está mais disponível para o outro. A gente se afasta. Porque a gente fez uma dedução. A gente achou que a gente é capaz de fazer leitura da mente do outro. E aí, o que a gente vai acontecendo? Afastamento, muro, separação, sofrimento, tormento voluntário. Mais um jeito. Esse ele é imbatível entre casais, né? Esse é fantástico. A gente deseja que o outro leia a nossa mente. Fala não, porque no nosso aniversário de namoro, casamento, né, enfim, ou no meu aniversário eu espero que aconteça isso. E aí a gente pensou, mas a gente não contou para o outro. E o outro, coitado, não conseguiu ler a nossa mente. E aí a gente fala, nossa, isso é absurdo, né? Meus irmãos, quem nunca? Quem de nós nunca teve esse pensamento? E aí, se a gente vai conversar com a pessoa, fala, mas você falou para ele que você esperava isso? O que a gente ainda pode se defender? Mas se eu não falei, devia saber. Porque depois de tanto tempo de convivência, se não falei, devia saber. Não é possível que não me conhece. Olha a complicação que a gente criou. Olha a dificuldade que a gente criou. E agora, meus irmãos, quem nunca, né? Quem nunca, né? Mais um jeito da gente criar complicação na nossa vida e afastar da simplicidade, da paz, da tranquilidade. A gente querer avaliar tudo com base em certo e errado. Quando a gente começa a olhar para os outros, né, e ter essa conduta de classificar em certo e errado, esse comportamento do Luiz aqui foi certo, não, esse aqui foi errado, nós vamos para uma postura de juiz. E o que nós temos efetivamente a ver com a vida do outro? Nada. A não ser que o outro faça algo conosco, aí o que a gente vai fazer? A gente vai seguir o que Jesus falou. Vai chamar esse irmão em particular e vai conversar com ele de uma forma educada. Quando você fez isso, eu me senti assim. Nós vamos contar para o outro o que se passa conosco. Mas se não tem nada a ver conosco, qual a razão da gente ficar classificando o que o outro faz em certo e errado? E como é que a gente sai disso? De maneira muito simples, passando a visão para o bem ou para o mal. Há algum bem nessa situação que eu posso fazer?
Há algum bem que eu posso fazer ajudando meu irmão? Ou há algum mal que eu posso fazer? Algum mal não, não é fazer não, gente. Há algum mal que eu posso evitar? Conversando com meu irmão sobre isso? Pensando em termos de bem e em termos de mal. Mais um jeito, interessante, que a gente complica as coisas. A gente às vezes não fala com a pessoa, mas a gente sai falando da pessoa. Então alguém fez algo conosco, nós não gostamos. E às vezes nem é por maldade, às vezes é porque a gente ficou tão mexido, com aquela situação, que a gente começa a falar mal da pessoa, sem perceber. A gente vai falando mal, a gente resolve. Não, está fazendo mal para nós, está fazendo mal para outra pessoa. Isso quando não chega a situação ainda, daquele terceiro que ouviu, ir lá e contar para a pessoa. Quer complicação maior? Tudo porque a gente não foi pelo caminho do simples, a gente não foi pelo caminho da conversa, do diálogo. Mas a gente ainda tem mais um jeitinho de causar complicação: ansiedade. Ansiedade na tentativa de prever tudo o que vai acontecer, de imaginar todas as coisas difíceis, ruins, que a gente não vai conseguir lidar, que a gente não vai conseguir dar conta, o que vai acontecer semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, e se isso, e se aquilo, e E aí nós entramos nessa espiral. Seja com preocupações de ordem material, seja com preocupações ali, com aquelas pessoas que a gente ama, mas nós entramos no circuito da ansiedade, colocando essas complicações, essas dificuldades, e nós saímos do presente, do aqui e agora. A gente não consegue fazer algo prático, porque a gente está tão enclausurado naquele medo, naquela preocupação, no sentimento ali, na sensação de ansiedade, preocupando às vezes com que nem aconteceu, ou alimentando um pensamento negativo, que a gente gera mais um tormento. E aí, sabe qual é o solo que nós somos ali? Quando a gente fala, do semeador que saiu a semear, nós nos transformamos no terceiro solo. Sabe o solo ali dos espinhos? Porque nós, ao invés de cultivarmos a boa semente do Evangelho, estamos cultivando os espinhos que nos ferem. Os maus pensamentos, as preocupações. Ao invés de olharmos para o Evangelho, para a semente boa que nós recebemos, porque o solo é fértil. O terceiro solo, ele é fértil. É o espinho ali que vai abafar o crescimento dessa semente, dessa planta que germinou. Mas muitas vezes o espinho, quem está plantando, somos nós mesmos, nas nossas inseguranças, nos nossos medos, ao invés de fortalecer o que o Evangelho tem, ao invés de fortalecer ali o que o Evangelho nos traz. Mais algum jeito que a gente cria complicação? A gente cria muitas vezes a complicação com a vida material, dando muito foco, dando muita ênfase e muitas vezes em necessidades que não são reais, em necessidades que são fictícias, que são ilusórias. E aqui, lá no Livro dos Espíritos, a questão 926, eles vão nos trazer isso. Que muito do nosso sofrimento, que muito do tormento que nós temos, logo o afastamento da simplicidade, está justamente na proporção dessa criação de necessidades que são artificiais, que não são verdadeiras e que nos gera muito sofrimento. E aí a gente faz essa pausa para poder observar um pouco sobre isso. Meus irmãos, não é necessário que a gente saiba tudo o que vai acontecer. Não é necessário que a gente controle tudo. Não há como evitar que as pessoas que a gente ama partam. Não há como evitar a nossa partida desse plano. Não há como. Se nós nos concentrarmos nisso, nós vamos nos perder. Mas se a gente se concentra em eu sei que as pessoas que eu amo um dia vão partir. Como é que hoje eu quero viver com elas até lá? Eu sei que um dia eu vou partir, que eu vou desencarnar. Como é que eu quero estar no dia da minha partida? Quais virtudes eu já quero ter desenvolvido um pouco mais? Eu não preciso saber de tudo que vai acontecer, mas eu preciso saber, sim, que o que quer que advenha, eu consigo lidar. Que qualquer que seja a dificuldade,
Eu vou dar conta. E eu não vou estar sozinha. Nenhum de nós vai estar sozinho. Nós teremos o amparo. E é aí que mora a simplicidade. Não exigir nem mais, não exigir menos, mas a medida do exato daquilo que efetivamente é essencial. E o que é essencial para nós hoje? Não é saber do nosso passado, o que a gente foi, né? Por que isso está acontecendo na nossa vida agora. A gente não precisa saber disso. Nós precisamos saber que a gente consegue lidar com o que está acontecendo agora. Porque Deus não coloca fardos mais pesados do que os nossos ombros são capazes de suportar. Então não é o porquê que está acontecendo, o que eu fiz lá no meu passado. Não é isso. É, muito bem. O que eu faço para dar conta disso agora, sabendo que eu tenho toda uma retaguarda de anjo da guarda, espíritos protetores. O que eu faço para dar conta? É só isso. Sem olhar para o futuro, sem ficar preso no passado. A gente vai lá, visita o passado, aprende falando isso aqui não foi muito legal. O passado dessa existência, tá, meus irmãos? E olha para o futuro e planeja. Faz os nossos planos e começa a atuar, começa a agir. Porque uma característica de quem é simples é não carregar um peso desnecessário. A simplicidade não comporta peso desnecessário. A simplicidade comporta aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial para o nosso agora. E é interessante, né? Que quando a gente faz a oração do Pai Nosso, como é que está lá na parte que fala sobre o pão? O pão nosso do mês, o pão nosso do ano, o pão nosso da existência? O pão nosso de cada dia. Então, a preocupação com o material é para o necessário agora. O alimento espiritual que a gente deve buscar também é para o agora. A gente planeja o futuro, mas age no agora e pede a sustentação para o agora e trabalha no agora, no que a gente efetivamente pode. É isso que a gente precisa, sem carregar o peso do antes, sem tentar assambarcar o futuro que a gente ainda não tem condições. E o futuro vai depender do que nós estamos fazendo agora. O essencial, o agora. E aí, como é que a gente faz tudo isso, né? Como é que a gente sai dessas complicações? Como é que a gente sai dessas condições? Como é que a gente sai desses tormentos voluntários e caminha efetivamente na busca do que é essencial, daquilo que é justo? Nós recorremos a Jesus. E nessa passagem, né, que ele tem com a mulher samaritana, que ele vai, tá no Evangelho de João, né, como nós temos aqui, ele vai trazer assim, né? Que quem bebe da água daquela fonte, ela estava ali para buscar, né? A água daquela fonte, teria sede novamente. Mas aquele que bebesse da água que ele tinha para oferecer, esse não sentiria mais sede. Mas por que ele não sentiria mais sede? Porque nele se faria uma fonte de água. Quando nós nos pautamos pelo que está acontecendo, ou pelas questões puramente materiais, o que vai acontecer conosco? A gente vai ter paz, tranquilidade? Não, porque o que acontece aqui na Terra? É instabilidade, impermanência, mudança, tudo muda, tudo é instável, tudo é passageiro aqui. O cargo é passageiro, né? O carro é passageiro, porque se a gente comprou aquele carro esse mês, provavelmente daqui a 2 meses o concorrente vai lançar um carro melhor. Se a gente comprou aquele super, hiper, ultra, mega lote no condomínio, vai lançar daqui a um tempo um condomínio melhor. Se nós nos apegarmos nessas questões, nós teremos sede constante e frequentemente. Como é que a gente pode, então, saciar a nossa sede e não entrar em complicações a partir do momento que a gente vai na fonte, a partir do momento que nós vamos a Jesus? E quando nós vamos a Jesus, nós não estamos dizendo em nenhum momento que é desprezar a matéria. Não, de forma alguma. Mas é dar à matéria o seu justo e devido valor. Nem mais, nem menos. Nem desprezar a matéria. Não desprezar o corpo.
não desprezar a profissão, o trabalho que nós temos, a situação financeira, mas também não supervalorizar. Não entender que é ali que está ou que mora a felicidade, porque tudo isso é passageiro, é como um castelo de areia, que com o vento ou com a água vai ser desfeito constantemente. Mas é beber da fonte viva que pode se fazer em nós a partir do momento que nós buscamos nos preencher daquilo que é permanente, daquilo que é valioso. Aquilo que é valioso. Porque esse é o ponto que a gente tem às vezes na simplicidade das crianças. Elas olham para o que é valioso, não para o que tem preço. Às vezes a gente quer agradar com o que tem preço e a gente decepciona. Mas ela olha para o que é valioso. Então é mais valioso o pai e a mãe dançar na chuva do que aquele mega, hiper, ultra brinquedo, videogame, jogo, né? Enfim, qualquer que seja. Porque olha o valor, aquilo que fala efetivamente ao coração. E o que fala ao coração é extremamente simples. E aí nós vamos, caminhando já para o encerramento das nossas reflexões, nós vamos observar também uma passagem em que Paulo nos coloca e que nós podemos refletir sobre a simplicidade. Paulo ele vai colocar aqui, ele já aprendeu a passar necessidade, então ele já sabe o que é necessidade, o que é ter fartura, o que é estar faminto, com fome, mas também bem alimentado, tendo muito ou tendo pouco ou ainda nada. Quando Paulo nos traz essa colocação, o que nós podemos entender aqui? Paulo entendeu a essência da simplicidade. O que é essa essência da simplicidade? É viver como a situação ela se apresenta, sem exigências, sem condições, sem complicações. Se eu tenho muito, seja saúde, seja dinheiro, seja amigos, seja um bom relacionamento afetivo, que eu vivencie essa abundância, mas que essa abundância me torne capaz de ser generoso, de ser caridoso, porque a abundância é para ser compartilhada. A abundância justamente vem para testar aí como é que anda já a nossa caridade, como é que anda a humildade, como é que nós estamos no controle das más paixões. São elas que nos administram ou somos nós que colocamos ali o freio a elas? Somos o cavalo ou o cavaleiro? Mas se nós estamos na dificuldade, porque às vezes a dificuldade e a falta pode estar na saúde. Nós podemos ter essa dificuldade, nós podemos ter a doença nos visitando. Nós podemos ter às vezes um amor que se desfaz, o rompimento de uma relação. E de repente a gente pode se ver ali nessa escassez. Mas é saber que não é a situação, não é o que está fora, mas é a escolha que nós fazemos a partir do nosso interior. Da simplicidade, de não exigir ali daquela situação condições para ser feliz, para ter paz, para estar tranquilo. Mas é lidar com aquela situação e lidando com a situação nesse enfrentamento, sermos felizes, termos paz, termos tranquilidade. Esse é o grande raciocínio. E observando também, essa é uma frase de Isaac Newton, observando a natureza. A natureza, ela opera na base da simplicidade, ela opera na base do que é essencial. Na natureza nós não temos futilidades. Se nós formos seguir a natureza, nós não vamos carregar o peso da vaidade, o peso do orgulho, o peso do ciúme, o peso da inveja, o peso do egoísmo, porque tudo isso pesa, tudo isso dói, tudo isso traz dificuldade, complicação, tormento, angústia, ansiedade. Se nós olharmos para o funcionamento da natureza, nós levaremos apenas o essencial, nem mais nem menos. Na abundância ou na escassez, na necessidade ou na fartura, nós faremos o essencial. É isso que a gente precisa observar, olhar e entender sobre a simplicidade. Parar de criar essas condições ilusórias. E para que a gente consiga fazer isso, não tem outro caminho. É
buscar essa simplicidade. Aí a gente encontra a felicidade. E a gente quer falar assim, mas como, né? Como que a gente faz isso, né? Quando a gente recorre a Jesus. Porque Jesus claramente já nos disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque o fardo de Jesus não carrega, não comporta ressentimentos, mágoas, decepções, essas frustrações, porque tudo isso se converte em aprendizado, tudo isso pode se converter em virtude. Quando a gente carrega esse fardo que Jesus nos convida, nós levamos apenas o essencial, deixamos o excesso e complementamos aquilo que nos falta. E aí nós alcançamos efetivamente essa simplicidade, que é nem mais nem menos, o necessário, sob medida, aquilo que efetivamente a gente precisa para fazer o trabalho que nós viemos fazer aqui, o essencial. Que nós possamos ter então essa simplicidade em nossas mentes, em nossos corações, que a gente possa efetivamente abraçar aí essa simplicidade e alcançar essa tranquilidade. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível e que cada um de nós aqui tem condições. Que a gente efetivamente então se ponha, né, nessa direção, que a gente se ponha nesse caminho e efetivamente encontremos aí essa simplicidade que é onde mora a felicidade. E que Jesus abençoe a cada um de nós. Só para contrariar, a tosse não veio.